Eu quero iniciar esse vídeo falando sobre o apóstolo Paulo e um pouquinho dos seus ensinamentos. O apóstolo Paulo, apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, sempre esteve preocupado em ensinar coisas que marcariam a sociedade da sua época e as sociedades futuras. Veja o que ele escreveu ao seu filho na fé, chamado Timóteo. Saiba disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afasta-se também destes. Veja que isso está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 5. O apóstolo orientando ao seu filho na fé sobre as características dos homens da sua época e principalmente dos homens dos últimos dias. Neste vídeo, nós iremos abordar um grupo denominado de Illuminati, que eu penso que tem muito dessas qualidades que o apóstolo Paulo abordou e falou para o seu filho Timóteo. Por que se conhece tão pouco sobre esse grupo denominado de Illuminati? Porque eles atuam justamente nas sombras, de modo secreto, de modo oculto, e assim fica quase que impossível alguém saber realmente do que se trata, quais são os propósitos, os objetivos desse grupo denominado de Illuminati. Mas veja este vídeo até o final que você irá descobrir quais são os reais propósitos deste grupo denominado de Illuminati. Como surgiram os Illuminatis? Você tem uma imagem Illuminati com símbolo Illuminati, mas vejamos como surgiram os Illuminatis e quem são eles. Eles são os Illuminatis, um suposto grupo secreto aparentado da maçonaria que busca o total controle da humanidade, formando um estado totalitário conhecido como Nova Ordem Mundial. Eles são ricos, poderosos e influentes, são líderes nos setores mais importantes da política, da economia e da mídia, e são nexo de todas as teorias da conspiração. Veja bem, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, o termo Illuminati tem aparecido cada vez mais em livros, sites e artigos. Ainda assim, há poucas evidências secretas sobre o suposto grupo. Por quê? Porque eles atuam justamente nas sombras. Eu sou o pastor Gilvaí de Oliveira e você está no canal Apocalipse Now. Antes de tudo, te peço que, se você não for inscrito, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem com outras pessoas para que essas pessoas tenham também suas vidas edificadas pela palavra de Deus. Também deixe o seu like, deixe o seu joinha e acione o sininho de notificações para que o YouTube possa te notificá-lo quando nós postarmos uma nova mensagem. Porém, se o YouTube não te notificar, visite o nosso canal, pois sempre nós estaremos postando mensagens que edificam vidas. Após a vinheta, fique com a mensagem. O primeiro Illuminati que se tem registro foi Montanus, que viveu na Roma Antiga. Montanus foi o primeiro Illuminati que se tem registro. Veja bem, o primeiro grupo a se denominar Illuminati, que quer dizer iluminados em latim, surgiu na Roma Antiga no século II depois de Cristo, liderados pelo profeta Montanus, que era cristão e promovia rituais estranhos que deixava os seus seguidores em transe. Este é o primeiro registro que tem deste termo Illuminati.
Nos tempos modernos, os Illuminatis nasceram nesta cidade alemã. Esta imagem é de uma cidade da Alemanha chamada Ingolstadt. É uma cidade do sul da Alemanha, localizada na região administrativa da Alta Baviera, estado da Baviera. Está situada às margens do rio Danúbio. Foi justamente nesta cidade chamada Ingolstadt, nos tempos modernos, que surgiu o que nós conhecemos hoje como Illuminati. Surgiu com quem? Com Adam Weishaupt. Eu não sei se estou pronunciando o nome Weishaupt corretamente, pois não sei falar alemão, mas você vê a imagem de Adam, a pirâmide com o olho que tudo vê, e o símbolo Illuminati e Novus Ordo Seclorum. Vejamos. Em 1º de maio de 1776, o professor de direito Adam, bastante popular entre os alunos, graças a seus ideais liberais, fundou uma associação regulamentada por um rígido código moral. Era a Ordem dos Perfectibilistas, que logo viria a ser chamada de Illuminati. Então, veja que esta ordem dos perfectibilistas foi fundada por esse cara chamado Adam, e esta ordem seria futuramente chamada de Illuminati. Adam também misturava, preste atenção neste detalhe aqui, misticismo islâmico, doutrina jesuíta e maçonaria. Ele era maçom e até hoje isso estimula a tese de que os Illuminatis são um subgrupo dessa sociedade. Então, por que se faz esta associação dos Illuminatis com a maçonaria? Porque o seu fundador era maçom. A Igreja Católica do século XVIII e anterior ao século XVIII, tanto no período da Idade Média quanto no período da Idade Moderna, a Igreja Católica perseguia as pessoas que não seguiam os seus ensinamentos. Quem tivesse pensamento contrário ao catolicismo era severamente perseguido e, se fosse capturado, era duramente punido pela Igreja Católica. Contudo, hoje há indícios que existem muitos líderes católicos infiltrados no movimento Illuminati, principalmente a alta cúpula do catolicismo. Então veja, o Tribunal do Santo Ofício e a Inquisição atuaram severamente nesse processo e, em virtude disso, os Illuminatis eles foram perseguidos nesse período de século XVIII pela Igreja Católica. Contudo, nós estamos vendo que a alta cúpula do catolicismo atualmente atua dentro deste movimento denominado de Illuminati. Em virtude desta perseguição do catolicismo, os Illuminatis eles se associaram ao iluminismo. Como a filosofia de Adam era próxima ao iluminismo de Rousseau e de Voltaire, sua fama se espalhou e com ela a paranoia. O governo da Baviera proibiu o grupo em 1784. Foi o início das teorias conspiratórias. Então veja que as teorias conspiratórias começaram justamente nesse ano após uma perseguição do governo da Baviera ao grupo denominado de Illuminatis. O que pretendem os Illuminatis? O que é que eles pretendem? Você vê aí o símbolo Illuminati da pirâmide, com o olho que tudo vê, e o Novus Ordo Seclorum. O que é que eles pretendem? Segundo a teoria da conspiração, ela diz que os Illuminati, uma sociedade secreta, seriam os supostos chefões que controlam tudo o que acontece no mundo, operando secretamente para estabelecer uma nova ordem mundial. Veja bem esse detalhe. O que é que pretende os Illuminatis? Estabelecer uma nova ordem mundial. É isso que está escrito, Novus Ordo Seclorum, quer dizer uma nova ordem mundial, ou nova ordem mundial. Este é o principal objetivo dos Illuminatis. E para que isso aconteça, eles vêm influenciando onde? Na economia mundial. Eles vêm influenciando diretamente na economia mundial, onde o capital deve ser investido, quais os países que devem receber esse investimento ou investimento de capital, atuando diretamente nesse processo.
eles vêm atuando também na política mundial. Você tem uma imagem aí do Congresso norte-americano. E atuando na política mundial, eles atuam tanto na direita quanto na esquerda. Os Illuminatis não têm oposição. Eles estão sempre do lado vencedor. O lado vencedor é o lado que os Illuminatis estão. Eles atuam também na Organização Mundial de Saúde, OMS. De que forma? Dirigindo ou controlando os grandes laboratórios e os medicamentos que devem ser vendidos e repassados para a sociedade. Esta é uma verdade nua e crua. Então, eles atuam na economia mundial, na política mundial, na OMS. Eles influenciam, esse atuar é influenciando a ONU, que é a Organização das Nações Unidas. Vejamos qual é o propósito e o objetivo da formação da ONU, que foi formada após a Segunda Guerra Mundial. Veja bem, as instituições supranacionais, de uma forma geral, quase sempre tende a se deixar levar pelos interesses de nações ricas. Essas detêm uma grande influência geopolítica no cenário mundial, até porque são eles os responsáveis pelas decisões e que dirigem todo o processo. Aos poucos, as instituições como a ONU podem perder sua principal finalidade, que é de servir de forma neutra os mais necessitados, passando a atender às vontades apenas dos grandes. Veja bem qual é o propósito e o objetivo da ONU: atender de forma neutra. Ela não pode influenciar, é atender de forma neutra os mais necessitados. Mas como a ONU vem recebendo influência deste grupo secreto que nós estamos tratando aqui, ela está voltada para atender apenas vontades das nações mais ricas, apenas vontade dos grandes. Isto é realmente tenebroso. Eles vêm influenciando também na OMC, Organização Mundial do Comércio. De que forma? Colocando embargo nos países, colocando embargo nas nações, principalmente as nações que eles dizem que são nações rebeldes, que são nações que não atuam no seu sistema político. Então a OMC coloca um embargo e o país não consegue se desenvolver, como no caso do Irã, como no caso de Cuba, entre outros. Eles atuam também no Fundo Monetário Internacional, FMI, influenciando as nações subdesenvolvidas, as nações em subdesenvolvimento e dependentes, a pegarem dinheiro emprestado no Fundo Monetário Internacional a juros exorbitantes. Isso vai fazer com que essas nações não venham a se desenvolver e as pessoas, a população, a nação é que paga o pato, a nação é que sofre porque a nação não desenvolve porque está pagando juros altíssimos ao FMI. Este também é um fato que nós temos a influência Illuminati por trás desse processo. Eles atuam também no Banco Mundial e nos principais bancos das nações, como, por exemplo, aqui no Brasil, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal, no Banco da Argentina, no Banco da Alemanha, entre outros bancos que tem espalhado pelo mundo. E não somente nos bancos estatais, mas eles também atuam influenciando os bancos não estatais. Esta é uma verdade nua e crua. Eles influenciam também diretamente na Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Veja bem qual é o objetivo da Unesco. Para atingir esse objetivo, a Unesco busca promover o acesso igualitário à educação em seus países membros. No âmbito cultural, a organização defende o patrimônio histórico e a memória coletiva como forma de defesa do direito ao acesso à cultura e à informação. Outra importante bandeira da Unesco é a promoção da liberdade de expressão como direito fundamental da democracia. Preste atenção nesse detalhe aqui, ó. Promoção da liberdade de expressão
como direito fundamental da democracia. Eu vou só te perguntar e você pensa e responda para você mesmo. Isto ocorre nas nações desenvolvidas, subdesenvolvidas, ou seja, como for, pense e responda para você mesmo. Eles atuam também diretamente na imprensa. E não é somente a imprensa brasileira, eles atuam influenciando a imprensa internacional, de sorte que as imprensas dos países subdesenvolvidos repassam aquilo que já vem pronto e acabado para ser repassado para as nações. Mas vamos ver a imprensa brasileira. Em pleno século XXI, o mercado de mídia no Brasil é dominado por dinastias familiares, que concentram poder político e econômico e detêm uma ampla rede de poder, cuja malha se estende por todo o território brasileiro. Essa é a conclusão de um relatório divulgado pela Organização Internacional Repórteres Sem Fronteiras. Então, os Repórteres Sem Fronteiras, a partir de pesquisa, de investigação, de averiguação, eles chegaram à conclusão que a mídia brasileira, ela é governada, ela é dirigida por dinastias familiares, e não somente a mídia televisiva, mas os outros tipos de mídia também. Mas a mídia televisiva, principalmente, como a Globo, a Band, a Record, o SBT, a Rede TV, entre outros meios de comunicação que são controlados por dinastias familiares e com toda certeza tem uma influência Illuminati por trás de tudo isso. Hoje já se cogita a formação de um governo mundial. Você tem uma imagem de uma reunião dos principais governantes do mundo, o mapa mundi ali no centro, onde estão se discutindo como resolver problemas mundiais. E aí os repórteres, os meios de comunicação também estão influenciados por esse processo, estão dentro desse processo averiguando o que está sendo decidido. Então chega-se a uma conclusão que crises globais exigem soluções globais. É hora de se criar uma Constituição Mundial. Esse assunto de crises globais surgiu com esta pandemia que o mundo está vivendo, que você já sabe qual é. E chega-se à conclusão que uma crise global exige uma solução global. E aí se pergunta se é hora de criar uma Constituição Mundial. A Constituição do mundo não é o governo do mundo, e sim a regra de compromisso e a bússola de todos os governos para o bom governo do mundo. Aqui nós temos uma desculpa ou uma desinformação, porque a Constituição de cada país é a carta magna que rege este país. Cada país é regido por uma Constituição e ninguém está acima da Constituição, que no caso é a lei. Ninguém está acima da lei. Se vai se fazer uma Constituição mundial, com certeza vai se criar um governo mundial também. E aí tem-se uma desculpa para se criar esse governo mundial. Vejamos. Com medo do terrorismo espalhando-se pelo mundo inteiro, as nações hoje clamam por uma união internacional para eliminar a ameaça dos atentados. Alguns acham que só um governo mundial poderia dar mais segurança, paz e justiça e dirigir a humanidade nestes tempos difíceis. E quando pensa em um governo desse tipo, autoridades de vários países concordam que só a Organização das Nações Unidas, no caso a ONU, tem as qualificações necessárias. Veja bem que a ONU está por trás da formação deste governo mundial. E você já sabe quem é que está por trás da ONU. Veja bem, e a partir da formação deste governo mundial, se forma também a sociedade do controle. A sociedade de controle é descentrada e guiada por instrumentos tecnológicos que permitem o registro imediato das ações pessoais, rastreando e determinando padrões de comportamento para a sociedade. Veja bem esse assunto aqui, ó.
a sociedade do controle, veja o que é que eles vão realizar. Isso vai permitir o registro imediato das ações pessoais, rastreando e determinando padrões de comportamento para a sociedade. Então, isto é realmente tenebroso, isto é controle, isto é a sociedade do controle, é isto que se pretende realizar. De que forma? Através de chipar a sociedade. Um chip ou uma tatuagem, que também é uma forma de chip que está se desenvolvendo para ter o controle desta sociedade. Ou por meio de câmeras que estão espalhadas por todos os lugares nas grandes metrópoles, de sorte que o indivíduo ele é vigiado dioturnamente. Ou por meio de celulares. Os celulares hoje eles servem para controlar, na verdade, as pessoas, ou por meio de policiais, ou por meio de uma central de monitoramento. Então veja que são instrumentos de controle social, que são instrumentos de controle sociais que estão espalhados pelas grandes metrópoles e os governos estão se apropriando dessas ferramentas. Veja. Com informações geradas a partir dos dados dos aparelhos dos seus usuários, portanto 100% de todos os usuários de telefonia celular em São Paulo, nós poderemos identificar os locais aonde essas pessoas estarão e aonde existir concentração, para analisar também o percentual de isolamento e ações de orientação e advertência, se necessário, aonde este mapeamento apresentar concentração de pessoas. A campanha de disparo de SMS com as operadoras vai alertar localmente, regionalmente e separadamente aquelas pessoas que estão em regiões ou áreas do estado de São Paulo, no campo ou nos núcleos urbanos, para que fiquem alertas, e estes alertas serão emitidos por SMS, prevenindo e orientando essas pessoas para retornarem às suas casas, para aumentarem os seus cuidados e para terem atenção com as recomendações do governo do estado de São Paulo para ficarem em casa. Você está vendo aí o controle social dos governos, e não é somente o governo do estado de São Paulo, são todos os governos do Brasil e, por que não dizermos, todos os governos do mundo têm o controle social da população. Mas vamos em frente aqui, vamos analisar quais são os principais objetivos dessa nova ordem mundial: eliminação de 1/3 da população mundial. Isso aqui é tenebroso. Por que se pretende eliminar 1/3 da população mundial? Com o aumento demográfico, em pouco tempo, irá faltar recursos naturais para todos. Isto é um dos fatores dito pela nova ordem mundial para eliminar 1/3 da população. Você tem aí uma imagem onde nós estamos vendo uma grande aglomeração, concentração de pessoas, justamente para enfatizar este assunto aqui. Então, eles estão dizendo que com o aumento demográfico, em pouco tempo irá faltar recursos naturais para todos. Se esquecem da teoria de Malthus, que nós não iremos abordar aqui, mas você pode pesquisar. Então, eles dizem o seguinte: gestão sustentável de recursos, isso para o mundo inteiro, recursos naturais, qualificação, utilização e consequências. Veja bem, nós temos então um problema que deve ser analisado. Qual é o problema? O aumento populacional, o aumento demográfico. Hoje nós já passamos mais ou menos aí de 7,5 bilhões de pessoas espalhados por esse planeta Terra. E em virtude disso, se faz a gestão de um desenvolvimento sustentável para que se tenha recursos naturais para atender toda essa demanda demográfica. Só que do modo natural, nós não teremos recursos para atender toda essa demanda. E em virtude disto, faz-se necessário, segundo o pensamento Illuminati, segundo a nova ordem mundial, eliminar uma parte da população.
eliminar uma parcela da população mundial. Isto é realmente tenebroso, isto é realmente cruel, isto é realmente diabólico o que está acontecendo com este propósito, com este objetivo desta nova ordem mundial. Veja. Você perguntou por que eu me virei contra a Umbrella e eu prometi a você uma resposta. Assim que o T-Vírus foi liberado, um arquivo secreto foi copiado ao meu streaming de dados. Era uma gravação de uma reunião do alto comando da Umbrella, ocorrida 17 meses antes do surto viral. Estamos aqui hoje, não só para falar sobre o futuro dessa companhia. Estamos aqui para falar do destino dela. Estamos aqui para falar do fim do mundo. Nós estamos à beira do Armagedon. Doenças para as quais não temos cura. Estados fundamentalistas que querem nossa destruição. Potências nucleares sobre as quais não temos controle. E mesmo que naveguemos por essas águas perigosas, enfrentamos ameaças ainda mais inevitáveis. O aquecimento global derreterá as calotas polares em 80 anos, inundando 90% das áreas habitáveis. O crescimento populacional descontrolado superará a produção de comida em menos de 50 anos, levando à fome e à guerra. Isso não é uma conjectura, isso é fato. De um jeito ou de outro, nosso mundo está chegando ao fim. A pergunta é: esse será nosso fim? O que você propõe? Eu proponho que acabemos com o mundo, mas em nossos termos. Um apocalipse orquestrado que limpará a terra de sua população, mas deixará sua infraestrutura e seus recursos intactos. Isso já foi feito antes, com grande sucesso. Os escolhidos vão superar a tempestade, não em uma arca como no livro do Gênesis, mas em terra firme, em segurança. E quando acabar, nós emergiremos numa terra purificada, que depois poderemos reformar como quisermos. E como você pretende realizar isso? Os meios de nossa salvação já estão em nossas mãos. Apresento a vocês o T-Vírus. Você viu aí através da filmografia que é realmente tenebroso o que tem por trás de tudo isso. Isto é apenas a filmografia, mas por trás de uma filmografia há uma verdade que deve ser analisada. Vamos analisar agora as famílias bilionárias Illuminatis que estão por trás desse processo para atingir esses objetivos. Nós temos então os Rothschilds, a dinastia Rothschild, nós temos também a dinastia Rockefeller e nós temos a dinastia inglesa da Rainha Elizabeth, entre outros grupos, entre outras famílias bilionárias que estão espalhados por todo o planeta Terra. Então nós temos a dinastia Rothschild, a dinastia dos Rockefeller e a dinastia inglesa. E existem outras dinastias que compõem esse pacote, que compõem esse processo, que compõem essa família, essa organização secreta denominada Illuminati. Vejamos, as empresas que recebem influência Illuminati. Não tem como nós falarmos de todas elas aí, mas você pode observar, você pode ver as empresas que estão sendo controladas ou que estão sendo influenciadas diretamente por esse grupo. Você mesmo está vendo aí no vídeo, você está vendo na imagem, as empresas que são influenciadas, que recebem influência deste grupo denominado de Illuminati. Símbolos Illuminati, nós temos o dólar. No dólar americano nós vamos ter a pirâmide e nós vamos ter o olho que tudo vê e nós vamos ter este símbolo aqui, ó, a pirâmide, o olho que tudo vê e o nome Novus Ordo Seclorum, nova ordem mundial. E em virtude disso se diz que o governo americano está também por trás da formação desta nova ordem mundial.
Também nós temos o Pentágono que é uma organização secreta do governo dos Estados Unidos, das suas forças militares, com a estrela de 5 pontas, Penta 5, que é justamente este símbolo Illuminati aqui, que muitos associam o Pentágono diretamente com Baphomet. Você pode pesquisar que você vai encontrar estas informações que eu estou te dando aqui. Nós temos também a mão chifrada. Aí nós temos celebridades apresentando os símbolos Illuminati. A mão chifrada é um dos símbolos Illuminati. Então, se as pessoas fazem este símbolo, ou elas estão fazendo inocentemente ou voluntariamente. Esta é uma verdade nua e crua do que nós estamos abordando aqui. Nós temos também o olho de Horus, pessoas fazendo o olho de Horus. Horus foi um deus egípcio e o olho de Horus é realmente hoje um símbolo Illuminati e muitas celebridades elas fazem este símbolo. Nós temos também o 666, você pode analisar, interprete aí o que eles estão fazendo com as suas mãos, se não é o 666. São celebridades, cantores, políticos, atores, pessoas que estão sempre envolvidas neste processo. Nós temos novamente aí cantores e a mão chifrada, e nós temos também a primeira-ministra da Alemanha fazendo aí o Pentágono com a sua mão. São símbolos Illuminatis que os jogadores de futebol, políticos, religiosos, cantores, atores, atrizes estão a fazer por este mundão afora, espalhando essa ideia desses símbolos Illuminati para que a sociedade conheça e também venha praticar de modo inocente esses símbolos Illuminati. Esta é uma verdade do que nós estamos abordando aqui. E você que viu este vídeo, nós abordamos sobre essa questão Illuminati. Eu te peço que compartilhe esta mensagem com outras pessoas, para que as pessoas também possam conhecer o que está ocorrendo e tenham suas vidas impactadas pela palavra de Deus. Te peço que, se você não for inscrito, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, deixe o seu like e que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a tua família, em nome de Jesus.